Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula no canal Delta Mate. Eu sou o professor Tiago Carneiro. Hoje vamos falar mais um assunto de polinômios. Vamos falar hoje sobre polinômios primitivos. Vamos olhar, vamos demonstrar o lema de Gauss e o critério de Einstein, que envolve polinômios primitivos. Então, gente, fique comigo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho das notificações, ok? E deixe nos comentários tudo que achou da aula, certo? Então, gente, vamos para a aula. Bom, pessoal, vamos hoje estudar polinômios primitivos, o lema de Gauss e o critério de Einstein. Primeiramente, vamos entrar com uma definição de polinômios primitivos, E em seguida vamos apresentar o lema de Gauss. Vamos apresentar o lema de Gauss, que através desse lema, além de a gente demonstrar o lema de Gauss, através desse lema, nós vamos demonstrar um teorema, que envolve também polinômios primitivos. E vamos também o seguinte, vamos demonstrar uma proposição através do critério de Einstein, para em seguida a gente entrar com um exercício, certo, gente? Então, primeiramente, vamos falar da definição de polinômios primitivos. Vamos lá. Bom, essa definição, ela diz o seguinte, um polinômio não nulo f de x pertencente a z, ele é dito primitivo se o MDC de seus coeficientes é 1. Então, o que significa isso? Gente, um polinômio ele é dito primitivo, agora não confunda primitivo com irredutível. É totalmente diferente. Você pode ter um polinômio redutível que seja primitivo, Então, o conceito de primitivo é justamente quando os coeficientes, o MDC de todos os coeficientes é 1. Um exemplo disso, x ao quadrado, vamos por partes, Eu tenho aqui, f de x é igual a x ao quadrado, menos 2x mais 1, certo? X ao quadrado menos 2x mais 1. Aí eu lhe digo, isso aqui, x ao quadrado menos 2x mais 1, é a mesma coisa, Se você for reduzir ele, vai ser igual a x, menos 1, x menos 1. Esse polinômio ele é redutível, mas ele é primitivo. Por quê? Porque os MDCs, o coeficiente é 1, esse coeficiente aqui é 2, e o coeficiente aqui, grau zero, é 1. Então, significa o seguinte, que o MDC, certo? Eu tenho aqui o MDC dos coeficientes. Que são os coeficientes? Eu tenho um coeficiente 1, que é do coeficiente líder, de x ao quadrado. Eu tenho o coeficiente 2, vou botar aqui, Vou botar aqui menos 2, coeficiente menos 2. E eu tenho aqui o coeficiente que é 1, certo? Então, o MDC desses coeficientes aqui, ele é 1, não é isso? Então, o máximo divisor comum dos coeficientes do polinômio é 1. Então, esse polinômio, ele é primitivo. Ele é primitivo, certo? Ele é primitivo. Esse polinômio, certo, gente? Ele é primitivo. Outro exemplo é o seguinte. Eu vou dar aqui, f de x, certo? Eu tenho f de x aqui, que vai ser igual a x ao quadrado, mais x, mais 2, certo? X ao quadrado mais x mais 2. Esse polinômio ele é irredutível,
né? Ele é irredutível. Mas ele é primitivo também. Por quê? Porque o MEDC, ó, dos coeficientes é 1 também, né? O MEDC, ó, de 1, 1 e 2, né, é igual a 1. Ou seja, o MEDC de 1 aqui, o MEDC de 1 aqui, do coeficiente aqui, e o MEDC de 2, porque é o coeficiente do de grau 0. O coeficiente de grau 2, o coeficiente de grau 1 e o coeficiente de grau 0, certo? Então, ele é dito aqui primitivo, certo? Então, é o seguinte, vista essa definição, vamos agora para o lema de Gauss, que através de, vamos demonstrar esse lema, que através desse lema nós vamos demonstrar um outro teorema também que envolve polinômios primitivos, certo? Então vamos lá. Bom, pessoal, o lema de Gauss está aí, né? Ele diz o seguinte, que o produto de dois polinômios primitivos, ele é primitivo. Acabamos de ver a definição de polinômio primitivo, que é justamente o quê? Um polinômio ele é primitivo quando o MEDC dos seus coeficientes é igual a 1. E aqui o lema está me dizendo que o produto de dois polinômios primitivos ele é primitivo. Então, se dois polinômios são primitivos, né, o produto deles vai ser primitivo. Então, vamos dizer o seguinte, se eu tenho, vamos agora provar, certo? Vamos provar esse teorema aqui, esse lema. Que depois que a gente provar esse lema, nós vamos usar esse lema para provar um outro teorema. Então, vamos lá. Se eu tenho dois polinômios primitivos, certo? Que a gente vai chamar esses dois polinômios, o primeiro de g de x, certo? E o segundo vamos chamar de h de x. Certo? Bom, e a gente vai ter o quê? Um número primo, né? E aqui seja P'. E seja, certo? P'. E seja P', certo? E o que eu suponha, gente, por absurdo, né, que P, esse P aqui, ele divida todos os coeficientes, ou seja, eu vou dizer que ele divida todos os coeficientes, ele divida A1, eu vou chamar um coeficiente, A2, certo? E até AN, certo? Até AN. Que esses coeficientes aqui, ó, eles são os coeficientes, né? Vou chamar aqui de coeficientes. Eles são os coeficientes, certo? De g de x do produto dos dois polinômios que são primitivos, né? Eles são g de x, coeficiente de g de x e h de x, certo? Então, por absurdo, eu vou dizer que P ele divide todos os coeficientes do produto de g de x vezes h de x. Né? Então é o seguinte, se no meu anel a multiplicação de g de x vezes h de x módulo P vai ser igual a zero, porque se P ele divide todos os coeficientes do polinômio, então os coeficientes, né, ou seja, a multiplicação desses dois polinômios módulo P vai ser zero, né? Então, eu vou dizer o seguinte, que g de x vezes h de x barrado significa o seguinte, que a gente está dentro do anel, né? Que eu vou ter g de x barrado vezes h de x também barrado, né? Ou seja, isso aqui vai ser quem? Vai ser zero. Ou seja, por absurdo, eu estou afirmando que o P ele divide todos os coeficientes do produto desses dois polinômios primitivos. Então vai ser zero.
que eu vou multiplicar esse polinômio com esse polinômio módulo P, vai ser 0. Né? Então, é o seguinte, essa barra aqui, gente, ela denota o seguinte, que o polinômio, ele reduzindo-se, seus coeficientes módulo P, né? Está dentro do anel, então aqui vai ser 0. Se ele divide, se P divide os coeficientes, então o produto desse polinômio é 0. Né? Então, é o seguinte, a gente sabe o seguinte, que G de x, a gente sabe que G de x, que é o polinômio primitivo, né, barrado, ele é diferente de 0, ele é diferente de 0. E a gente sabe também que h de x, também, gente, ó, barrado, ele também vai ser diferente de 0, certo? Vai ser diferente de 0. Ou seja, eu vou ter o quê? Por hipótese, a gente sabe que por hipótese aqui, né, a minha hipótese aqui, a gente vê o seguinte, que... Né? A minha hipótese, a gente vê que P, ele não divide, né? Ele não divide, ou seja, ele não divide todos os coeficientes de f de x, né, de g de x e h de x. Ele não divide todos os coeficientes de g de x e h de x. Não divide. Né? Ou seja, assim a gente tem uma contradição aí. Né? Então, por hipótese, sabe que P ele não divide todos os coeficientes de g de x e h de x, pela definição de polinômios primitivos. Né? Que o MDC dos coeficientes tem que ser igual a 1. Ou seja, se a gente por absurdo diz que P ele divide todos os coeficientes, a minha hipótese está dizendo o seguinte, ou seja, na definição, a gente sabe o seguinte, que P ele não divide todos os coeficientes de g de x e h de x, que está contradizendo a minha afirmação. Né? Ou seja, pois se eu tenho o seguinte, eu tenho aqui, gente, que no anel aqui, ó, Z, né? Z de P de Z de X, que a gente está trabalhando com o polinômio, aqui, ó, ele é o domínio, né? Ele é um domínio. Ele é um domínio, né? Isto é, o produto de dois polinômios aqui, não nulos, em Z aqui, né? O produto de polinômios em Z, né? Diferente de 0, no caso, né? Diferente de 0 aqui, é diferente de 0. Então, a gente está contradizendo o seguinte, que a gente afirmou aqui que para P dividir todos os coeficientes, então a minha multiplicação dos dois polínômios primos, ele tem que ser 0, ou seja, a minha multiplicação módulo P, ou seja, reduzindo os coeficientes módulo P, aqui vai dar 0 no anel, se for divisível, né? Quando se divide. Mas a minha hipótese aqui está dizendo isso. Quando G é diferente de 0 e H é diferente de 0, por hipótese, então P ele não divide todos os coeficientes de G e H de X. Então, se não divide todos os coeficientes de G e H de X, então o produto deles também, P, ele não vai dividir todos os coeficientes do produto deles dois. Então, aqui eu tenho que esse anel com o P, que ele é o domínio, e ele é diferente de 0. Né? Então, o seu produto aqui ele é diferente de 0. Né? Então, o produto dos dois polinômios aqui, ele é diferente de 0. Então, eu vou dizer que o meu G de x, e H de x, ele não é igual a 0, ele é diferente de 0. Ele é diferente de 0. Certo? Ou seja, a gente tem um exemplo disso, são os coeficientes líderes, né? Que P, ele não divide os coeficientes líderes, né? Não é isso? Então, a gente sabe o quê? Por que isso? Porque a gente sabe que Z, aqui Z, né? E PZ, ele é um corpo, né? Ele é um corpo. Então, a definição de corpo é o quê?
todos os seus elementos, eles são o quê? Invertíveis. Então, se os elementos eles são invertíveis, então logo, ou seja, ele não possui divisões exatas, né? Ou seja, o inverso multiplicativo dele, se você for observar, o resto é 1. Se você for o inverso multiplicativo do módulo P, ou seja, você vai multiplicar um certo A vezes um certo B e dividir por P, ele vai ter o quê? O resto 1, não é isso? Isso aqui é a definição de inverso multiplicativo, de elementos invertíveis. Então, a multiplicação de A vezes B, dividido por P, vai restar 1. Então, se eu tenho um A, que ele vai ser A vezes B, ele vai ser congruente a 1 módulo P. Isso aqui é a definição de corpo também, gente, né? Que tem todos os elementos invertíveis, certo? Vamos agora, então, através desse lema demonstrado, que a gente já demonstrou aqui, ó, já foi demonstrado. Então, como a multiplicação dele é diferente de zero, então significa que os dois polínômios ele é primitivo, né? O produto deles ele é primitivo. Então, o MDC dos coeficientes ele é igual a 1, né? Então, P ele não divide todos os coeficientes. Então, vamos agora para o teorema que envolve esse lema de Gauss, né? A gente vai usar esse lema para demonstrar esse teorema agora que vem. Vamos lá, gente. Bom, vamos demonstrar agora, através do lema de Gauss, esse teorema aqui, ó. Seja f de x pertencente a z de x um polinômio primitivo, não constante, então f de x é irredutível em q de x. Se e somente se f de x é irredutível em z de x. Isto é, não podemos escrever f de x igual a g de x vezes h de x com g e h pertencente a g não constantes. O que significa? Que eu vou ter um polinômio pertencente a um polinômio primitivo, né? E esse polinômio primitivo ele é irredutível. E se ele é irredutível, a gente não pode escrever da forma aqui, ó, de produto de dois polinômios, porque ele é irredutível. Ele só se escreveria dessa forma se ele fosse redutível. Então está me dizendo o seguinte, ele só vai ser irredutível em q de x se ele for irredutível em z de x. Lógico, né? Porque se ele for irredutível se ele é irredutível em q de x, provavelmente ele vai ser irredutível em z de x, porque até z ele pertence ao conjunto dos racionais, né? Então a gente pode ver o seguinte, vamos provar isso aqui. Vamos provar esse teorema aqui, que já provamos a irredutibilidade na aula passada, vamos agora provar isso aqui, né? Então é o seguinte, ó, f de x, ele está me dizendo que f de x ele é irredutível, né, sobre q de x, certo? F de x ele é irredutível sobre q de x, né? Então ele é também o quê? Irredutível, né? Ele é irredutível. Ele é irredutível sobre z de x, né? Então ele quer me dizer o seguinte, se ele é irredutível sobre q de x, ele é irredutível sobre z de x, certo? O que vamos provar é o seguinte, vamos contradizer isso aqui. Nós vamos dizer o seguinte, que f de x ele é irredutível, vamos provar por absurdos, ele é irredutível, né, em z de x,
Ele é irredutível em z de x, mas não vai ser irredutível em q de x. Ou seja, por contradição, eu vou dizer que f de x ele vai ser igual a g de x multiplicado por h de x, certo? Com g de x e h de x né, pertencente a q de x. Vai ser minha contradição. Eu vou dizer que o f de x ele é irredutível em z de x, só que f de x ele vai poder escrever da forma de g de x, ou seja, do produto de dois polinômios, em que cada polinômio desse ele vai pertencer a q de x. Né? Então eu vou realmente, por absurdo, contradizer isso aí. Né? Então, ou seja, que ambos neles, ambos não são não constantes, né? Então eu vou dizer aqui, ó, que G e H eles não são constantes. Não são constantes. Certo? Deixa eu melhorar isso aqui. Eles não são, né? Eles não são constantes, certo? Então, como é que a gente vai provar isso aqui? Eu vou multiplicar na última igualdade por um certo D, por um D eu vou multiplicar, certo? F de x igual a G de x vezes h de x, eu vou multiplicar, certo? Por D, por um certo D maior que zero, e o que eu vou ter, justamente o quê? D multiplicado por f de x. E se eu tenho um D multiplicado por f de x, eu vou ter também um certo E desse lado aqui, multiplicado por G0 de x. Por quê? Porque eu multipliquei, então eu vou alterar aqui, ou seja, eu vou ter dois primitivos aqui multiplicado por uma constante, vezes H0 de x. Certo? Então, eu vou ser o seguinte, ó. Eu vou ter que G0 de x e H0 de x né? Ele pertence com o Z0 a Z de x. Certo? Ou seja, eu vou dizer que G0 de x e H de x, eles são inteiros, pertencem a Z de x, né? E são primitivos. Eu estou dizendo que zero aqui justamente que eu vou ter multiplicar dois primitivos, né, por uma constante. Então, eles são primitivos, né? Então, eles dois aqui, ó, são primitivos. Obrigado. São primitivos. Então, é o seguinte. Temos que esse D aqui, ele vai ser o MEDC dos coeficientes de f de x, e esse E aqui vai ser o MEDC dos coeficientes, justamente, de G0 de x vezes H0 de x, né? Então, esse daqui vai ser o MEDC, né? Aqui vai ser o MEDC de f de x, dos coeficientes de f de x, e aqui vai ser o MEDC dos coeficientes de Z0 de x vezes H0 de x, né? Vai ser o MEDC daqui. Então, logo eu posso dizer, se eu tenho um MEDC
o D ele é o MDC de f de x, dos coeficientes de f de x, e E0 é o MDC dos coeficientes de Z0x e H0x, então eu vou dizer que D aqui, ele vai ser igual a E, certo? Que D aqui, ele vai ser igual a E. Logo, meu f de x, certo? O meu f de x, ele vai ser igual ao meu G0 de x, né? Vezes H0 de x, né? Por quê? Porque o meu D aqui, o MDC dos coeficientes de fx é igual ao MDC dos coeficientes de Z0 de x e H0 de x, né? Então, eu tenho que o quê? Como ele é igual aqui, então f de x vai ser igual a Z0 de x vezes H0 de x. Que isso aqui, ele é o quê? Ele é redutível. Então, por quê? Ele reduz ao produto dos polinômios. Ele é redutível. Então, isso aqui é um absurdo. Por que é um absurdo, gente? Porque a gente afirmou que Z0 de x e H0 de x certo? G0 de x, G0, vou dizer, G0 e H0, deixa eu mostrar aqui, ó. Ele é redutível por quê? Eu vou dizer que ele é redutível porque esse G0 aqui e H0 esse aqui, ele pertence a Z, e eu afirmei no início que Z, ele era irredutível. Então, isso aqui, ó, ele é irredutível em Z, que é um absurdo. É redutível em Z de x, né? Então, ele é redutível em Z de x, como a gente sabe que em Z de x ele é irredutível, né? Então, foi o quê? Houve uma contradição aí, né? Uma contradição que está demonstrado. Então, a gente sabe o seguinte, que ele vai ser irredutível em Q de x e somente se ele for irredutível em Z de x. Só que eu, por contradição, eu afirmei que ele vai ser irredutível em Z de x, mas ele vai ser redutível em Q de x. Só que aqui a gente provou que ele aqui ele é redutível em Z de x, né? Contradizendo a afirmação de que ele seria irredutível em Z de x. Então aqui está provado, certo? Então esse aqui é o teorema através do lema de Gauss. E vamos agora demonstrar uma proposição, que essa proposição ela é chamada de critério de Einstein, né? Que é a nossa última demonstração para a gente entrar com um exercício, né? Para a gente entrar com um exercício aqui, não é isso? Então, vamos demonstrar aqui, vamos ver qual é o teorema de Einstein, né? A proposição. Vamos lá. Bom, gente, com a proposição aqui, o critério de Einstein, seja f de x igual a esse polinômio aqui todo, a n de x elevado a n mais a1 de x mais a zero, pertencente a z de x. Ele está dizendo que é um polinômio primitivo não constante. Suponha que existe um número primo p, tal que p ele não divide a n, que é o coeficiente líder, né? E p ele divida a j para todo j está entre 0 e n, e que p ao quadrado não divida o coeficiente de grau zero. Então, ele está me dizendo que, com base nisso, f de x ele é irredutível em z de x. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Que eu vou ter um polinômio primitivo, desculpe, não constante, e ele diz o seguinte, que eu vou ter existe um número p, tal que esse número p, ele não vai dividir o coeficiente líder, e não vai dividir, ele ao quadrado não vai dividir
o coeficiente de grau zero. Mas ele vai dividir, vai existir, ou seja, vai existir algum coeficiente que ele vai dividir esse coeficiente. Então, esse AJ aqui significa que são os coeficientes intermediários. Que existe, ou seja, existe algum J que P ele divide, né? Algum coeficiente J que P ele vai dividir esse coeficiente. Esse J ele vai estar entre 0 e N. Ou seja, ele não vai dividir nem o de grau zero, ou seja, ele ao quadrado não vai dividir, e nem vai dividir o coeficiente líder. Então, com base nisso, ele vai dizer que f de x ele é irredutível em z de x. Certo? Então, vamos fazer a demonstração disso aqui também. Né? Essa demonstração é um pouco mais complicada, um pouco mais analítica. Então, vamos provar isso aqui. Né? Vamos fazer a prova. Né? Vamos provar. Como é que a gente vai provar esse critério? Né? A gente vai provar por absurdo. Né? Porque ele são proposições, teoremas mais analíticas, para a gente analisar, né? Ou seja, conceitual. Então, a gente vai provar por absurdo. Né? Então, eu vou dizer o seguinte, ó. Eu vou dizer que f de x ele é redutível. Pronto. Eu vou por absurdo. Vamos lá. Por absurdo. Por absurdo. Por absurdo, f de x ele é redutível. Certo? Então, eu estou contradizendo tudo. Estou contradizendo tudo isso aqui. Eu vou dizer que f de x ele é redutível, né? Ou seja, eu vou dizer o seguinte, que existe, ele vai existir aqui, certo? G de x, vai existir um polinômio g de x e h de x, existe g de x e h de x, pertencente a z de x, pertencente a g de x, né? Tais que, né, f de x, como ele é redutível, que eu acabei de dizer, ele vai ser igual a g de x vezes h de x. Né? Eu fiz a contradição da proposição, para demonstrar que ela é verdadeira. Através da minha contradição, eu vou provar que ela é verdadeira. Né? E eu vou ser o seguinte, que o grau desses polinômios g de x e h de x, ele é menor, ele está entre 0 e n, né? Ele é menor do que n e é maior que 0. Então, eu tenho que o grau de g de x e o grau, que a gente chama de DEG, né? Grau de h de x, a gente vê aqui que ele está entre 0 e n, certo? Em que? Justamente no anel em z de P, né? Em z, né? Está trabalhando com números primos, está trabalhando com números primos, né? No anel de números inteiros, né? Ok. A gente tem, então, o seguinte, que no anel f de x, ele vai ser formado, né? Ele vai ser formado pelo produto dos dois polinômios g de x, como a gente está vendo, né? G de x barrado e h de x barrado. Certo?
G de x barrado. Que essa barra aqui a gente já falou, ele denota o polinômio obtido, né, reduzindo seus coeficientes módulo P. A gente já falou isso, né? Ou seja, ele está me dizendo que se P, como P, ele divide algum AJ, algum AJ, eu vou ter algum coeficiente que P divide, né? Ou seja, qualquer que seja, né, aquele J, ele vai ser quem? Ele vai estar entre 0, né? Menor, ele vai ser menor ou igual a zero e menor do que N, não é isso? Ele vai estar entre 0 e N, né? Então, a gente tem o seguinte, que a gente sabe que o f de x barrado, a gente vai chamar de f de x barrado, ele é dado por AN, porque ele é o grau maior, o f de x ele é o grau maior, então eu vou chamar o f de x barrado, né, de AN barrado, vai ter o coeficiente maior, elevado a N, né? E pela fatoração, pela fatoração única, né? A fatoração única de Z de x, né? A gente vê o seguinte, que G de x aqui, você fatorando f de x, a gente vai ver então que G de x aqui, barrado, G de x vai ser igual, que o coeficiente B de x elevado a um certo I, né, que vai ser menor do que N, né, o coeficiente barrado, e H de x, né, ele vai ser igual a um certo C, né, elevado também a um certo C, barrado, elevado, né, a x elevado a um certo J, né, elevado a um certo J, que a gente sabe o seguinte, que esse IJ, ele vai estar entre também 0 e N, vai ser menor do que N, né? Então, a gente sabe que IJ aqui vai estar entre 0, né, menor ou igual aqui, e N, né? Então, é o seguinte, a gente sabe o seguinte, que o grau de f de x, como o grau de f de x é N, né, como o grau de f de x ele vai ser N, ele vai ser igual a N, é o grau de f de x. Se a gente fatorar esse N pelo produto de dois polinômios, a gente vai ver o seguinte, que N vai ser igual, justamente multiplicando G de x com H de x, a gente vai ver aí, multiplicando G de x aqui, ó, fazendo esse produto aqui, G de x, H de x, tá vendo que G de x é igual a B elevado a x, a I, e H de x é igual a C elevado a x elevado a J, multiplicando isso aqui, a gente vai ter o quê? Que no grau, aqui, o grau de f de x, que é N, o grau de N vai ser igual a I mais J. Não é isso? Né? E o meu coeficiente aqui, certo? Líder, AN, ele vai ser a multiplicação dos coeficientes líder de G de x e coeficiente líder de H de x. Então, o meu AN aqui, né? Ele vai ser igual à multiplicação do meu B, coeficiente líder, e do meu C. Certo? Ou seja, isso aí significa o seguinte, que os coeficientes do grau zero, né, os coeficientes, vou botar aqui, os coeficientes, significa que os coeficientes de x elevado a zero, do grau zero, né, eles são do grau zero de h de x, né, do grau de x de g de x e h de x, de g de x, né, e h de x, né? Então, ele está me dizendo que os coeficientes do grau zero de g de x e de h de x, eles são múltiplos de P. Né? Está me dizendo que eles são, né? Eles são múltiplos de P.
Estou dizendo que são múltiplos de P. Né? E a gente dizer o seguinte, se o coeficiente eles são múltiplos de P, e a gente vê que f de x, né? A gente sabe aqui que f de x, ele vai ser igual a g de x, que a gente disse que ele é redutível, né? G de x multiplicado por h de x, né? Multiplicado por h de x. Então a gente vê o seguinte, que isso aqui, eles são múltiplos de P, e que f de x é igual a g de x vezes h de x, ou seja, f de x se reduz a g de x e h de x, né? Então, que o quê? Que se os coeficientes do grau zero, todos eles são múltiplos de P, então significa o quê? Significa também que o coeficiente do grau zero, ele vai ser, ele também é múltiplo, ele vai ser múltiplo de P ao quadrado, que isso é um absurdo, né? Vai ser múltiplo de P ao quadrado. Ou seja, então significa que P ao quadrado ele vai dividir a zero, que é um absurdo. Que um dos critérios da irredutibilidade é justamente esse. É que P ao quadrado ele não divida o coeficiente a zero. Certo? Não divida. Então, isso aqui, ó, ele dizer que A0 é múltiplo de P ao quadrado é um absurdo, que já está demonstrado. O que vale dizer é o seguinte, que se A0 ele é múltiplo de P ao quadrado, então significa que P ao quadrado, como ele é um absurdo, então significa que P ao quadrado ele não divide A0. Então, já demonstrado, por isso aqui ser um absurdo, provando que a proposição é verdadeira, certo? Então, isso aí é o chamado critério de Eisenstein, gente, né? Então, ele não é múltiplo de P aqui, de P ao quadrado, porque P ao quadrado ele não divide a zero, certo? Então, gente, vamos agora dar um exemplo disso aqui, prático, para você observar justamente Vamos dar um exemplo aqui dessa proposição aqui. Vamos dar um exemplo prático dessa proposição aqui. Vamos lá. Bom, um exemplo prático disso aqui, que a gente pode ver é o seguinte, ó. Do critério de Einstein é o seguinte, vamos observar, né, um polinômio. Vamos dar um polinômio aqui. Eita, peraí, só um minuto. Vamos dar um polinômio aqui, P de x. Um polinômio P de x aqui, certo? Que ele vai ser igual, vamos botar aqui a x ao cubo ele vai ser igual a x ao cubo, né? Mais 9x ao quadrado, né? Mais 3. Certo? Então, como é que a gente vai observar se esse polinômio aqui ele é irredutível em z de x? Como é que a gente vai realmente, pelo critério de Einstein, como é que a gente vai observar se esse polinômio ele é irredutível, né? A gente vai utilizar o critério de Einstein. Qual é o critério de Einstein? A gente vai observar o seguinte, ó. Vamos observar se o coeficiente líder, ele divide P, né? E se algum coeficiente intermediário aqui, J, ele vai dividir P. E se P ao quadrado, ou seja, vai dividir o coeficiente de grau zero. Aí a gente vai observar se ele é irredutível. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Vamos primeiro colocar o polinômio com todos os graus. Esse polinômio ele vai ser x ao cubo mais 9x ao quadrado mais 0x mais 3. Então, ele aqui é da forma completa o polinômio de grau 3.
Então, primeiramente, no critério de Einstein, ele é irredutível se o quê? Se o meu P, ele não divide a N, que é o coeficiente líder. Se o meu P, ele divide algum AJ, ou seja, algum J, né? Coeficiente, ele divide algum. E se o meu P ao quadrado, desculpe, e se o meu P ao quadrado, ele não divide o meu coeficiente de grau zero, A0, certo? Então, isso aqui é o critério de Einstein para poder observar se o polinômio ele é irredutível. Então, vamos lá. Vamos botar o para P igual a 3, um valor primo, para P igual a 3, certo? Então, para P igual a 3, vamos ver o seguinte, ó. 3, olha só, o coeficiente AN é 1, ele é 1 aqui, então, tá vendo? 1 aqui, então 3 ele não divide 1, 3 ele não divide 1, certo? Que é a N. O que mais? 3, quem é que 3 divide? 3 ele divide quem? 3 ele divide 9, ou seja, ele divide 9. E 3 também divide quem? Divide 0, né? Então, 3 também divide 0. Então, aí, beleza. Até agora tá ok. Só que P ao quadrado não divide a 0. Quem é a 0? 3. Quem é P ao quadrado? P ao quadrado é 9. P ao quadrado vai ser quem? 9. Não é isso? Então, 9 também não divide a 0. Ou seja, quem é a 0? 9, ele também não divide 3. Certo? Então, isso aqui, ou seja, esses critérios aqui, né, ele afirmou que justamente esse polinômio P de x, ele é irredutível, né? Então, com esses critérios, P de x, ele é irredutível em Z de x. Então, P de x, ele é irredutível, certo? Em Z de x, certo? Ok, gente? Então, vamos agora para um exercício, certo? Que vai envolver o lema de Gauss e o critério de Einstein. Vamos lá. Bom, gente, o exercício que vai envolver justamente tanto o lema de Gauss como o critério de Einstein é esse aqui. Seja P um primo, demonstrar que o polinômio f de x é igual a x elevado a p menos 1 mais x elevado a p menos 2 mais x mais 1 é irredutível em q de x. Bom, pelo lema de Gauss, a gente basta provar a irredutibilidade sobre g de x, sobre z de x. Por quê? Se ele for irredutível em z de x, ele, com certeza, provavelmente, ele vai ser irredutível em q de x. Então, basta a gente demonstrar apenas, né, pelo lema de Gauss, a irredutibilidade em z de x, sobre g de x. Porque, para poder a gente, se ele for irredutível em z de x, ele vai ser irredutível em q de x também, né? Então, a gente vai observar o seguinte, ó. Esse polinômio aqui, vamos transcrever ele, né? F de x. Esse polinômio ele vai ser igual a x elevado a p menos 1, é o que está dizendo aqui, mais x elevado a p menos 2. Deixa eu melhorar esse p e esse x, porque para poder a gente ter clareza, né? X elevado a p menos 2, melhorou, né? Mais, aí tem mais x, e aqui mais 1. Vamos demonstrar aí a irredutibilidade, né, em z de x. Que se ele for irredutível em z de x, ele vai ser irredutível em q de x, certo? Então, pronto. Mas dessa forma que está aqui esse polinômio, ele não quer me dizer nada. Como é que a gente vai demonstrar dessa forma aqui se ele é irredutível? Como é que eu vou? Se eu tenho um p menos 1 mais p menos 2, aí segue até para infinitos p. Como é que eu vou demonstrar? Eu vou colocar ele em um formato
para que eu possa manipulá-lo algebricamente. Então, eu vou dizer que x elevado a p menos 1 mais x elevado a p menos 2 mais, aí vai, mais x mais 1. Isso aqui vai ser igual, né? Que aqui é f de x, não é isso? Esse é meu f de x. É igual a esse aqui. Que vai ser igual justamente a quem? A x elevado a p menos 1 sobre x menos 1. Ô, Thiago, como é que você fez isso? Calma, cara. Esse formato aqui é igual a esse daqui, né? Então, se você for dividir x elevado a p menos 1 por x menos 1, vai dar justamente isso aqui, x elevado a p, vai dar isso aqui tudo, certo? Se você for pegar x elevado a p menos 1, dividir por x menos 1, você vai ter esse polinômio completo aqui, todo, né? Então, é isso aí, é uma manipulação algébrica, que isso aqui vai ser igual a x elevado a p menos 1 dividido por x menos 1, né? É a mesma coisa de você olhar o seguinte, que o coeficiente dele, né, o quociente dele vai ser isso aqui, o quociente de x elevado a p menos 1 sobre x elevado a 1 vai ser justamente x elevado a p menos 1, tal, certo? Divisão de polinômios. Então, a gente vai fazer o seguinte agora, ó, que f de x aqui, x elevado a p, vai ser x elevado a p menos 1 e x elevado a 1. Eu substituindo x mais 1 em x, se eu botar x mais 1 aqui, por que eu estou fazendo isso, Thiago? Porque eu quero forçar justamente a destrinchar, ou seja, através através dos números binomiais, a demonstrar que ele é irredutível ou não. Ou seja, eu vou observar os múltiplos de p. Por isso que eu vou substituir x aqui a x mais 1, porque eu vou trabalhar com números binomiais aí. Então, eu vou substituir x mais 1 em x, eu vou ter o quê? Eu vou ter x mais 1 elevado a p menos 1. Substituindo x mais 1 menos 1 aqui vai dar sobre x. Certo? A gente sabe o seguinte, gente, que x mais 1, como eu te falei, vou botar um pouquinho mais para cá, para poder a gente facilitar, certo? Isso aqui, x mais 1, vou botar mais para cá, aqui tá bom. A gente sabe que x mais 1 elevado a p vai ser quem? Vai ser os números binomiais, ou seja, p sobre 0, certo? Já trabalhamos muito com isso, de x elevado a p, certo? Que vai ser mais p sobre 1 de x elevado a p menos 1, não é isso, gente? A p menos 1. Temos p menos 1, aqui é um p, certo? E aí segue mais, vai, né? Até p sobre p menos 1 de x elevado a p menos 1. X elevado x elevado a de x, de x elevado não, de x, né? E mais p sobre p, né? Como aqui é 1 vezes 1 elevado a p, né? E x elevado a 0, né? E x elevado aqui o quê? Né? A 0, coeficiente do grau 0, não é isso? Bem, então a gente sabe isso aqui, só que a gente viu isso aqui nesse formato, né? Então é o seguinte, gente, aqui, isso aqui, certo?
vai diminuir tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui. Ele vai diminuir de 1. Vou botar um bem no cantinho aqui. Ele vai diminuir de 1 aqui. E tudo isso aqui vai dividir, ó. Vou botar aqui por x, né? Não é isso aqui? Então, eu botando aqui, ó. Aqui vai ser por x. Deixa eu botar um pouquinho mais. Deixa eu colocar aqui. Eu vou botar aqui embaixo. Vamos lá. Certo? Para não atrapalhar. Vamos botar aqui embaixo, ó. Então, eu tenho que f de x mais 1. Ele vai ser igual a tudo isso aqui. Vamos lá. Vamos repetir tudo de novo, ó. P, vou botar bem pequenininho, sobre 0 de x elevado a p mais p sobre 1, p1, né? Sobre não, é p, número binomial, elevado a p menos 1, mais, eu tenho, né? Segue, mais P, eu tenho aqui P menos 1, não é isso? De X, e mais P sobre P, né? Todo número elevado a P vai ser 1 mesmo, né? Vezes 1. Aqui menos 1, certo? Menos 1, com esse 1 daqui. E tudo isso aqui dividido por x. Certo? A gente sabe que aqui, ó, vai dar 1 também. Com menos 1 aqui, tudo aqui vai dar o quê? Essa parte aqui vai dar 0. Né? Então, a gente vai analisar o seguinte. Eu tenho que esse valor aqui vai dar 1. Aí tem um x aqui em cima elevado a p e x aqui embaixo, dividir tudo por x. Então, vai ser o quê? Então, isso aqui vai ser igual a x elevado a p menos 1. Elevado a p menos 1. Mais, eu vou ter aqui um múltiplo de p. Então, aqui vai ser p sobre 1. X elevado a p menos 1. Menos 1 vai ser x elevado a p menos 2. Certo? E aqui vai mais até, né? Mais eu tenho um x aqui dividido por x, ó, aqui vai cancelar. Então, mais eu vou ter p, não é isso? De p menos 1 aqui. Então, ele vai dar isso aí, né? Então, ele vai dar isso aí, certo? Então, é o seguinte, com exceção dos coeficientes líder, a gente tem o seguinte, que todos, ou seja, com exceção desse coeficiente aqui, ó, que é 1, né? Com exceção desse, todos esses coeficientes aqui, ó, daqui para trás, eles vão ser o quê? Eles vão ser um múltiplo de p, né? Então, todos esses coeficientes aqui, eles são múltiplo de p, vão ser, ó, porque p sobre 1 aqui vai dar p, não é isso? Então, é múltiplo de p. E aqui também eu sei que p, né, sobre p menos 1, esse número binomial aqui, ele vai ser igual a p, né? Então, todos esses aqui vão ser múltiplo de p, ó. Múltiplos. Eles vão ser múltiplos, né? Múltiplo de p, né? Ou seja, em que o termo independente aqui, esse termo aqui independente, ele vai ser igual a p, né? O termo aqui chama de termo independente, esse termo aqui, ó, que é esse aqui. O termo independente ele vai ser igual a p, né? Ou seja, a gente sabe o seguinte, que isso aqui, todos eles aqui vão ser múltiplos de p, né? E não é múltiplo, eles vão ser múltiplos de p,
e não é múltiplo e não é múltiplo ele não é múltiplo de p ao quadrado, né? Então, todos esses aqui vão ser múltiplos de p, mas não vai ser múltiplo de p ao quadrado. Então, todos são múltiplos de p, mas não vai ser múltiplo de p ao quadrado. Então, com que encerra a nossa prova, por quê? Que pelo critério de Einstein, ele tem que ser, ou seja, ele não divide, ele não divide o coeficiente líder, que é 1, e p ele também não vai dividir, então p ao quadrado, ele não vai dividir ou seja, ele não vai dividir p de p menos 1, né? Que é igual a p. P ao quadrado não vai dividir p. Mas todos esses coeficientes intermediários aqui, eles são múltiplos de p. Ou seja, o meu p, ele vai dividir um AIJ, que está entre 0 e n, né? Então, provamos que esse polinômio aqui, ele é irredutível em z. Então, esse polinômio ele é irredutível em z. Então, se ele é irredutível em z, ele vai ser irredutível em q de x também. Ok? O que encerra a nossa prova. Certo, gente? Ó, gente, beleza. Então, chegamos ao final dessa essa aula, né? Chegamos ao final. Então, na próxima aula, nós vamos entrar com exercícios, né? Nós falamos sobre polinômios primitivos e observamos sobre o lema de Gauss e o critério de Einstein e a definição de polinômios primitivos, demos alguns exemplos e também demonstramos teoremas, né? Próxima aula vamos só fazer exercícios, vamos ter uma série de exercícios aí e muito exercício vamos fazer, né? A próxima teoria que nós vamos dar ainda vai ser de polinômios, vamos falar de ordem e raízes primitivas de polinômio e vamos entrar com todos esses teoremas, inclusive a função de Euler também vai entrar justamente aplicando a parte de polinômios. Então, gente, um grande abraço, não se esqueça de se inscrever no canal, escreva nos comentários tudo que achou da aula, certo? Um grande abraço para vocês, então até a próxima aula.